Aconteceu o que eu disse que aconteceria em outro vídeo sobre a música Auê, do grupo Coletivo Candeeiro, do Marco Teles. Viraria uma grande militância em relação à passagem de Lucas 14 sobre o grande banquete, o que é, na verdade, uma grande relativização da graça e da transformação. É um chamado, sim, a participar do Evangelho, mas um Evangelho que não propõe mudança, não propõe arrependimento nem transformação. É um Evangelho para tudo e para todos. É o que eu disse que aconteceria. Se estabeleceriam dois polos e então começariam a militar. Olha, os desfavorecidos, os que estão à margem da sociedade, aqueles que tiveram as portas estreitadas pelos religiosos e não sei o que mais lá. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Mas antes de eu dar continuidade às minhas falas, antes você precisa assistir o vídeo do posicionamento do Marco Teles em relação à música Auê e todo o álbum O Grande Banquete. No início de tudo, quando surgiu a polêmica com a música Auê, eles não falaram nada, se reservaram no silêncio, mas compartilharam um vídeo de pessoas explicando a canção, todo o contexto cultural, que você precisava ouvir todo o sermão O Grande Banquete para você entender uma canção, para você não ser superficial, para você não ser injusto e tudo mais. E bom, eu posso ser sincero, ouvindo todas as faixas do projeto Álbum Banquete, eu posso dizer que a intenção é a mesma da música Auê, pelo menos na minha opinião. Foi todo centrado em um viés político-cultural que reduz o evangelho à simples cultura brasileira. E apesar do nosso país ser um país rico culturalmente, o evangelho está acima da cultura, uma vez que a cultura pode nos levar ao pecado, uma vez que as nossas raízes estão intrinsecamente ligadas à idolatria pagã. Então, assista aí o posicionamento do Marco Teles agora em relação à música Auê e depois disso a gente volta. Bora pro vídeo. Auê é de longe uma das canções mais poderosas que eu e Felipe da Guia já podemos compor juntos. Ela é poderosa não só porque conta a história de um Zé e de uma Maria que entraram num banquete importante, mesmo sendo rotulados, julgados como indignos por uma sociedade que estreitava as portas desse palácio e empurrava essas pessoas para as margens da cidade. Não é só por isso que essa música é importante, ela é importante e poderosa também porque ela acabou causando um efeito inesperado por nós. Ela acabou causando uma teatralização dessa parábola de Cristo numa nova versão, contemporânea e virtual. De repente os personagens ficaram claros, muito evidentes, escancarados. A gente do Coletivo Candeeiro acabou interpretando o papel dos mensageiros do banquete, falando por aí, descendo pelas ruas da cidade, dizendo, tá tudo pronto, tem um banquete por aí. As pessoas que disseram não para esse banquete, enfurecidos, quase que tentaram matar os mensageiros, né? Também se mostraram claramente nessa nova versão contemporânea da parábola de Cristo. Os convidados de honra também se apresentaram. Gente de corpos marginalizados, de tradições marginalizadas, gente que sempre foi empurrada para longe da fé, para longe do Cristo, para longe da mesa do banquete. Essas pessoas também foram claramente vistas. Agora tem um personagem que foi interpretado de novo pelo mesmo ator, o dono da festa. Jesus continuou sendo o dono da festa e continuou desejando a entrada de todos eles no seu banquete. E foi assim, enquanto essa teatralização do grande banquete acontecia nas redes sociais, enquanto muita gente estreitava, né, as portas do palácio e continuava querendo impedir que os Zés e as Marias entrassem na graça, no convite de Deus. Foi assim que a graça achou uma forma. Ela sempre encontra um meio. A graça é absurda. Ela, às vezes, corre por fora. E ela correu muito. E muitos Zés e muitas Marias, a despeito de toda a gritaria, acharam o rumo da festa. Acharam o rumo de casa. E é pra você, Zé e Maria, que eu falo agora. Aliás, o nome pouco importa, porque a graça sabe chamar o seu nome. Nós estamos preparando vários encontros ao longo do ano para todos os Zés e Marias cantarem bem alto e juntos, em coletividade. Auê, a fé ganhou de novo. A graça encontrou de novo o alvo da sua procura, da sua busca. Cristo, mais uma vez, estendeu a mão e levantou do chão muitas folhas caídas por aí. A gente tem esses encontros marcados e eu quero que você observe bem qual a cidade mais perto de você, para estar junto com a gente ali. Por favor, não fique de fora. Se você não concorda com tudo isso que estamos vivendo e anunciando, que a gente chama de Evangelho de Cristo, tá tudo bem. Eu peço apenas a honestidade de assistir ao vídeo completo do Grande Banquete, a mensagem, o sermão musical do Grande Banquete. Se no ano passado já foi incrível cantar Auê por aí pelo Brasil, imagine como é que vai ser 2026. Imagine como é que vai ser em 2026. O segundo lote está aberto. Corre, garante o seu ingresso. E a gente se encontra lá. Esse banquete não é pra quem merece, é pra quem tem fome. Tem um outro comentário a respeito dessa música que eu postei, a música Auê e tudo mais, e toda a confusão que estava gerando. Algumas pessoas comentaram que eu estava sendo injusto, julgando o coração, que não sei o quê, que só quem enxerga o coração é Deus. Mas em Provérbios diz que a boca fala do que está cheio o coração. É um princípio básico e primário para nós entendermos quais são os posicionamentos, quais são as intenções das pessoas. É o quê? São as suas palavras, são os seus discursos. E é muito claro que todo o álbum do Coletivo Candeeiro, o Grande Banquete, é para relativizar a graça, fazendo
fazendo uma interpretação pessoal de Lucas 14 do grande banquete, dizendo que agora, na minha visão, é isso que eles fizeram. Deus viu que aqueles privilegiados não aceitaram os convidados de honra e agora Deus se viu sem saída e está aceitando tudo e todos de qualquer jeito do grande banquete. Podem dizer que não, mas isso é que o grande banquete do Grupo Coletivo Candeeiro faz e diz que a mesa é para tudo e para todos. Eu vou já deixar um corte para vocês de outras faixas, se vocês não viram, eu tenho certeza que já viram, mas só para endossar aquilo que é a verdade, não aquilo que eu estou inventando. Então, relativizaram isso, mas se esquecendo que nos evangelhos em Mateus capítulo 22 também, fala a respeito de um casamento, que isso faz alusão ao casamento de Cristo com a igreja, ou seja, a noiva, os escolhidos, aquele por quem ele pagou um preço. A Bíblia diz que os convidados estando no salão, quando o rei chega, ele vê que alguns não estavam trajados adequadamente para aquela ocasião. A Bíblia diz então que o rei manda-os tirá-los, amarrá-los e jogá-los nas trevas inferiores, e ali haveria choro e ranger de dentes. Ou seja, se lá em Lucas 14 está dizendo que o banquete é para todo mundo, aqui em Mateus 22 está dizendo que não é bem assim, não é para todo mundo. Tem que entender o propósito pelo qual foi chamado e se disponibilizar a salvação e a transformação. Uma vez que a pregação do evangelho ela só implica em um apelo cultural às raízes do Brasil e não ao evangelho, isso não faz o menor sentido. É o que o pessoal está se apegando, a cultura do país e se esquecendo da cultura do céu. Aí onde encontra essa cultura, André? Na palavra do Senhor, que é para toda a humanidade, é para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. E isso foi deixado de lado neste grande banquete do Grupo Coletivo Candeeiro. Aí o Marco Teles vem e se posiciona agora, dizendo que ficou muito claro os lados. Como eu falei, só estava esperando estabelecer uma base de confiança para poder vir e se posicionar. Porque antes não havia dado pronunciamento nenhum. Por quê? Porque as opiniões ainda não estavam bem centralizadas. Agora sim, eles conseguiram atingir um público, uma base onde ele pode vir e falar assim, olha, ficou muito claro. Agora, quem nós do Grupo Coletivo Candeeiro passamos a ser? Nós somos os mensageiros, aqueles que estão indo nas vielas, chamar os humildes, os pobres, os necessitados. E a galera que está criticando são os religiosos, os que se acham, sabe? E nós somos os injustiçados, nós somos as vítimas dessa situação. E ele prossegue dizendo que são as pessoas que estão tentando estreitar na porta do banquete que o rei abriu e aceitou, mas que eles fazem esse apelo e esse convite para as pessoas virem agora, para os marginalizados, para aqueles que foram esquecidos. Vale destacar que Deus ele não categoriza a humanidade em grupo A, B e C, por mais que filosoficamente isso exista. Por mais que politicamente, por mais que financeiramente, socialmente existam as classes sim, mas isso não existe no Evangelho. Jesus morreu para a salvação de todo aquele que nele crê. Na Bíblia há a menção da salvação de pobres, marginalizados, mas também há a menção de salvação de ricos, de pessoas importantes, porque a mensagem do Evangelho não consiste no poder social aquisitivo, mas crê na pessoa de Jesus Cristo. Logo, a gente não pode supervalorizar um grupo e desvalorizar o outro. Será que não dá para perceber que é isso que o Marco Teles está fazendo para defender uma militância? Agora, quem se opõe não a pessoa do Marco Teles, não as pessoas do Grupo Coletivo Candeeiro como profissionais da área artística, mas ao seu discurso enviesado de valor à cultura, mas se esquecendo do evangelho genuíno que transforma, colocando várias ideologias nas letras deles. Por exemplo, você já viu esse corte aqui da música A Morte da Tristeza? Acho que é algo assim, mas eu vou deixar o corte aqui para você. Olha só, presta atenção nesse trecho. A mesa é pra homem, menino e mulher, pra aquele que ainda nem sabe o que é, para os irmãozinhos direito e canhoto, pra aqueles que um dia virei o meu rosto. Se a mesa Você percebe que a ambiguidade do álbum não é só na música Uê, é durante todo o álbum. Como assim, quem tem outro jeito? A mesa é pra quem tem outro jeito? É pra homem, menino, mulher e pra aquele que não sabe o que é. Eles não sabem o que é, mas a Bíblia deixa claro que Deus criou homem e mulher. É muito simples, mas, como eu disse, o discurso é uma ideologia enrustida de arte, enrustida de patriotismo cultural. E é para isso que temos que ficar ligados, porque, como eu falei em outro vídeo, foi intencional, foi exatamente para gerar essa confusão, que é o que quer dizer, para depois vir e falar assim, olha, a gente já tem uma base que sustenta a gente. Sabe por quê? No discurso do Marco Teles aqui, no Instagram, no seu Reels, agora que ele veio fazer, ele diz assim, olha, agora nós estaremos passando por toda a cidade. Então, para você, Zé, para você, Maria, que não está sendo aceito pela igreja, pelo evangelho, existe um lugar na mesa para você, sabe? Isso abarcando, cara, uma possibilidade de pessoas insatisfeitas com a exigência de Deus para aquele que quer segui-lo. Sabe o que é? Santidade. E santidade não tem a ver com perfeição, tem a ver com separação. Uma vez que eu entendi quem é Cristo, o seu sacrifício, e eu me converti ao cristianismo, agora eu estou separado, ou seja, estou santificado para Deus, me afastando das coisas do mundo que desagradam a Deus. Mas a cultura do mundo, ela é inimiga de Deus. E é exatamente essa cultura que o Marco Teles tem pregado e o Grupo Candeeiro também. Mas eu acho que todo o álbum ele foi inspirado na cultura brasileira, que é extremamente pagã e idólatra. Não se escandalize e se surpreenda se vocês verem o Grupo Coletivo Candeeiro agora saindo em um bloco no Carnaval em Salvador, em prol da cultura, abraçando a todos.
Sabe com quem que eles estão parecendo agora? Presta atenção, nesse discurso aqui, ó, do pseudo-pastor Henrique Vieira. Olha só o que ele disse aqui sobre a celebração a Iemanjá. Olha aí, assiste aí. Oi, pessoal. Eu sou um homem negro, discípulo de Jesus, um pastor. Estou aqui nos festejos de Iemanjá 2 e eu quero dialogar com você, meu irmão evangélico. Eu quero convidar você a celebrar o respeito, muito mais do que a tolerância. Você não precisa abrir mão de Jesus, do Evangelho, da igreja, da escola, como amigos e amigas de Jesus. Portanto, eu convido você a não se escandalizar, não, a celebrar o sagrado que habita o outro, a dizer não quando existem discursos nos nossos cultos que ajudam a estigmatizar as religiões de matriz africana. Fique escandalizado comigo, não. Vamos construir, ao invés de muros de preconceito, pontes e reconhecer no outro pessoas dignas. E muito mais do que celebrar, escutar, aprender, conviver, partilhar, comungar. Somos irmãos e irmãs. Convido você a ajudar a construir um país de diversidade, democracia e celebração. Olha só, você tá vendo? É o mesmo discurso. É o mesmo discurso pró-cultura para abraçar a todos e tornar o evangelho monoteísta, que Deus deixa claro do decálogo, dos 10 mandamentos, aos evangelhos, que nós devemos adorá-lo, servi-lo de forma cultual somente a ele. Ele deixa claro isso em toda a Bíblia. Aí agora vem os pró-cultura dizendo que está tudo bem, nós podemos respeitar, conviver, e não. Quem instituiu isso? Foram os religiosos? Foram os cristãos intolerantes? Não, foi Deus. Deus quer que nós adoremos somente a ele. Não tem problema as outras pessoas quiserem escolherem, optarem por servir a outras culturas religiosas, a outros segmentos religiosos, que nós consideramos pagãs, mas que eles creem como genuína. Tá tudo bem. Só que o que não pode acontecer é pessoas dizendo que são cristãs, querendo forçar as pessoas a acreditarem que o evangelho é politeísta, porque não é. Todo o trabalho foi enviesado na cultura, e uma política de esquerda, por sinal. Uma política de esquerda. Que para eles não faz diferença. Não faz diferença. Né? Na mesa cabe todo mundo. Cabe esquerda, cabe direita, cabe quem é homem, mulher, quem tem outro jeito, quem não sabe o que é. Ou seja, o evangelho é para tudo e todos. Olha só, cara. É preciso ter cuidado com esse discurso e com essa filosofia. Mais uma vez eu vou ressaltar, eu não tenho nada contra Marco Teles, contra o Grupo Coletivo Candeeiro. Muito pelo contrário, os aprecio como artistas, como músicos. O DVD, em termos de musicalidade, instrumental, harmonização, tá perfeito. Agora o discurso é que não é um discurso cristão. Não é um discurso sobre Deus. É um desafio ao intelecto da população. Só que as pessoas perceberam logo de cara. E aí só o grupo seleto está se posicionando para defender. Por que Amado Timóteo foi tão aceito, cara? Porque é baseado na palavra de Deus. Porque fazia uma apologia à defesa da fé genuína, que inclusive o apóstolo Paulo aponta para Timóteo, para ele permanecer, para ele continuar. Enquanto muitos estavam abraçando a cultura e fazendo tudo que a cultura gostava, o apóstolo Paulo disse, mas você não foi ensinado assim. Você não cresceu conforme a cultura deles. Aí como é que pode, cara? Os caras fazerem um trabalho tão apologético, tão bíblico, e virem agora com esse completamente pró-cultura, libertina, dizendo que Deus aceita tudo e todos como eles são. Não. Se fosse assim, para que Jesus? Para que o sacrifício na cruz? Para que a expiação do pecado? Porque Deus viria com a sua ira sobre o seu próprio Filho na cruz do Calvário. Isaías 53, o que nos diz? Foi do agrado de Deus moê-lo. Por que Deus faria isso se não fosse do seu propósito santificar a humanidade? Separar a humanidade do pecado. Aí agora vem esse discurso que quem está na mesa é quem tem fome. Se for reclamar, reclama com o homem, reclama com Deus. Não, mas Deus já estabeleceu os critérios para aqueles que querem sentar à mesa com ele. Para aqueles que querem participar do grande banquete, das bodas do Cordeiro. Marco Teles, inclusive, diz que a inspiração dele foi lá na Bahia, com um grupo indígena dos Pataxós. Eles cultuaram, festejaram lá, disse a Deus, mas também não disse qual Deus, como já era de se esperar de todo o DVD, de toda a história das composições e das inspirações. Que no final ele falou lá, e o da Guia falou que eles precisavam compor uma música sobre isso. Então assim, fica muito claro, só não vê quem não quer. Todo o trabalho artístico é voltado para isto. O evangelho genuíno prega o reino de Deus, a justiça de Deus. Se não nos confrontar, nos mostrar que Jesus de fato vem buscar a sua igreja, nós precisamos agradar ao Senhor mesmo com as nossas imperfeições. E para isso nós precisamos apontar para Cristo, que através do Espírito Santo nos convence da justiça e do juízo. Se nós não entendermos que nós somos pecadores e dependemos da graça que nos santifica, é claro que com a nossa submissão à vontade de Deus para que nós participemos desse banquete, não é bem assim. Mais uma vez eu digo, Deus não está carente. Ele não quer simplesmente a sua casa cheia por necessidade. Deus não quer um grande banquete para as pessoas se alimentarem apenas. Não é farra, não, como eles dizem na música deles. Não é algazarra, não é bagunça. Deus quer relacionamento. O grande banquete é para relacionar-se. A história de Deus com a humanidade, desde o primeiro casal, Adão, lá no Éden, até o sacrifício de Cristo, abrindo o caminho de novo, derrubando o muro de inimizade, rasgando o véu, é para nós nos relacionarmos com Deus novamente. Não da forma do mundo, não como o pecado nos propõe a fazer, mas com uma vida santa, que basicamente é uma vida separada. Então,
é preciso ter muita atenção, porque agora existe esse discurso aí passando por todas as cidades. E para você que se considera um Zé Ninguém, esquecido, eu te falo, você é amado. Jesus já mostrou o seu amor por nós quando nós ainda éramos pecadores na cruz do Calvário. Se alguém tenta te vitimizar agora, te deixando confortável nos seus pecados, não acreditem, que é isso que infelizmente o grupo Candeeiro está fazendo. Você que, enfim, não é aceito na igreja, enfim, os religiosos, o próprio evangelho te exclui, vem para o nosso banquete, fica atento aí que eu vou passar na sua cidade. O verdadeiro evangelho, ele nos confronta, ele nos derruba, mas ele também nos levanta como novas pessoas, como novas criaturas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com quem mais precisa ouvir e principalmente se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai continuar entregando para mais pessoas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.